Há uma música da Marília Mendonça, desde a primeira vez que eu a ouvi, provocou em mim uma reflexão sobre o egocentrismo nas relações, as intenções existentes nos relacionamentos. Diz assim o trecho: não foi por amor, foi aquele domingo de cama vazia, saudade dos filhos, da mensagem de bom dia, medo de morrer sozinho, pressão da família, foi tudo, menos isso que chamam de amor. Não teve pedido, nem data marcada, nem quer casar comigo, nem beijo na escada. Em nome da solidão e da carência, não foi por amor, foi por conveniência. O nome da música é Foi por Conveniência. Quantos relacionamentos se estabelecem e se mantêm só por conveniência? O encontro narrado por Jesus em João 4 não teria ocorrido, nem teria o final que teve, se Jesus fosse movido por conveniência. Vocês vão perceber. E assim como aconteceu com Jesus, o nosso mestre, o discípulo de Jesus, ele não deve ser movido por intenções egocêntricas. Então, observe as intenções de Jesus na narrativa que eu vou ler e expor. Mas não observe ouvindo como uma história distante. Observe se colocando naquele lugar. Pensando que se você é discípulo de Jesus, os teus passos devem ser os passos de Jesus. Amém? João 4. João 4. A mulher samaritana. João 4, a partir do versículo 1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Deixa eu parar um pouquinho aqui, veja só. Jesus, ele estava numa ascendente ministerial. João Batista começou o ministério antes de Jesus. João Batista fazia o seu ministério às margens do Jordão. Muitas pessoas procuravam João Batista. Jesus começou o seu ministério e Jesus está aqui numa ascendente ministerial. E as pessoas estão percebendo que Jesus está batizando mais do que João. Pode esquenta a cabeça, fica tranquilo. Tá? Jesus estava podendo falar para muita gente. Para o ego, bom seria ficar ali. Mas o texto diz, no versículo 3, que Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. A Judeia, a região sul, era a região da capital, Jerusalém. Era a região onde estavam os nomes mais reconhecidos da religião judaica. E para o judeu, religião e política era a mesma coisa. Então, o sumo sacerdote, ele não era só um líder religioso, ele era também um líder político. E a região de Jerusalém, a região do sul, era a região onde a coisa acontecia. E estava acontecendo. Mas Jesus, ele decide deixar o sul e ir para o norte, e ir para a Galileia. E para vocês terem uma ideia, quando Jesus começou o ministério, que disseram assim, Jesus, ele é de Nazaré. Sabe qual foi o comentário? Nazaré? Será que vem alguma coisa boa de Nazaré? É para essa região que Jesus vai, ele opta ir para uma região menos privilegiada.
Jesus, ele tem uma intenção de sair do foco do foco humano. Na intenção redentora, se eu tenho uma intenção redentora, a gente não pode ser o foco. A gente precisa entender que a salvação é algo individual e pessoal. E quando a igreja do nosso tempo, acho que a igreja de todos os tempos, mas eu vou falar da igreja do nosso tempo porque nós somos desse tempo. Quando a igreja acha que a obra de Deus é feita assim, você põe um monte de gente num salão e você joga um balde de bênção, e aí você molha todo mundo com um pouquinho de bênção, não entende a intenção de Cristo, porque a intenção de Cristo era uma intenção do indivíduo, era dado no copinho um a um. Por isso que quando Jesus está nesse momento, nessa ascendente ministerial, ele deixa a Judeia e ele vai para a Galileia, certo? O versículo 4, eu vou sempre lendo e comentando, então você vai me acompanhando aí. O versículo 4 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário. Jesus, ele, para ir de uma região privilegiada para uma região menos privilegiada, Jesus teria que passar por uma região complicada. Tanto complicada que a maior parte do judeu, quando ele ia do sul para o norte, ele atravessava o Rio Jordão, ele subia à direita do Jordão e voltava depois. Porque a região de Samaria, outro dia, acho que foi Goiânia, aconteceu um fato de um torcedor, acho que do Vila Nova ou do Goiás, não lembro bem, ele estava num bairro que era dominado por uma torcida organizada do outro time. Eu não lembro agora se ele era do Vila Nova ou ele era do Goiás. Lembra? Alguém lembra de que time que ele era? Porque lá em Goiânia é tipo Corinthians e Palmeiras, é tipo Internacional e Grêmio, é tipo Cruzeiro e Atlético, né? As torcidas, elas... Então, aquele jovem, ele estava passando pelo bairro. E ele era torcedor da outra torcida. Espancaram ele. Um judeu passar por dentro de Samaria era algo mais ou menos assim. Era como você está você tá no Pacaembu e metade de torcida Palmeiras, metade de torcida Corinthians, e você tem que ir para o outro lado. Só que assim, você prefere dar a volta no estádio inteiro para você não passar pelo meio, porque senão você pode apanhar. Essa era a situação, porque os samaritanos, eles eram uma raça misturada. Desde o Império Assírio, a região de Samaria não era uma região povoada por judeus puros, havia uma mistura. Então era um povo todo discriminado. O judeu discriminava mesmo o samaritano. Sabe? Eu não vou nem dizer que a culpa era dos samaritanos, porque, puxa, se alguém me discrimina o tempo inteiro, uma hora eu vou fazer bico para ele também. Eu vou ficar chateado. Então os judeus, eles, você não é raça pura, você não sei o que lá. Tanto é que os samaritanos tinham um lugar diferente para adoração. Não era lá no Monte Sinai, era no Monte Gerizim. Certo? E aí o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que é necessário? Todo mundo atravessava o rio Jordão, subia e voltava. Então tinha uma opção. Era necessário em que sentido? Era necessário significa algo que deveria ser feito devido a uma compulsão interior ou exterior. Nesse caso, não havia compulsão exterior. Ninguém obrigava Jesus a ir por lá. Jesus estava movido por vontade própria. Então, o era necessário aqui é uma compulsão interior. Jesus estava movido por algo interior que fez com que ele escolhesse passar por lá. Sabe, irmãos, se nós temos uma intenção redentora, se a nossa intenção é ser instrumento de redenção, nós não evitamos o caminho difícil. Nós percebemos o nosso possível papel ali.
Jesus, ele sai conscientemente, intencionalmente, da zona de conforto. E ele vai para um caminho mais difícil, de maneira consciente, para ser um instrumento de redenção. Quão diferente de nós. Quantas vezes a gente vai por conveniência, como diz a música citada. Não é verdade? Versículos 5 a 9. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja, Jesus, ele estava cansado, Jesus estava sedento, Jesus estava faminto. Porque quando Jesus se fez homem, ele não assumiu só a aparência de homem, de ser humano. Jesus, ele encarnou por completo, 100% ser humano. Deus que se fez 100% ser humano, a ponto dele sendo Deus, ele sentir canseira, sentir sede e sentir fome. E Jesus, ele estava ali nesse estado. E ele estabelece o contato com uma mulher, a mulher samaritana, por aquilo que havia de comum entre eles: a água. Aquela mulher foi tirar água, Jesus precisava beber água. E aí então, a Jesus, ele estabelece o contato com aquela mulher a partir daquilo que havia de comum. Mas essa relação ou essa interação, ela não era natural. Por que não era natural? Primeiro, porque Jesus era homem e ela era mulher. Depois, porque Jesus era judeu e ela era samaritana. Então, havia barreiras. Né? Barreiras a serem vencidas para que Jesus pudesse conversar com aquela mulher. Só que é o seguinte: quem tem uma intenção de ser um instrumento de redenção, não deve procurar somente os relacionamentos baratos e fáceis. Esse caminho de Jesus, essa escolha de Jesus, era um caminho caro. Tinha um preço a ser pago. Um preço a ser pago. E se nós, como discípulos de Jesus, nós queremos ser instrumento de redenção, a gente não pode fugir dos relacionamentos que são caros. A gente não pode querer só se relacionar com quem é fácil, com quem é legalzinho, relacionamento barato. Porque o relacionamento de Jesus com a gente, sabe o que Paulo fala em Filipenses? Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E na forma de homem, ele foi até ser um servo, e como servo, ele foi até a morte, e morte de cruz. Foi fácil para ele? Pode não, ele suou gota de sangue no Getsemane. A angústia de Jesus era tão grande, que ele suou gotas de sangue. Aquilo não foi barato, ele orou ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, na intenção redentora, a gente não pode só procurar os relacionamentos baratos e fáceis. Continuando, 10 a 18. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede,
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. A mulher samaritana, ela estabelece um diálogo com Jesus a partir do tema da água. Jesus pede água para ela, ela fala: Mas você vai pedir água para mim? Você é homem, é judeu, você vai pedir água para mim? Né? Jesus então fala assim: olha, se você soubesse quem está te falando, quem sou eu, você me pediria água. E eu te daria não água, eu não te daria um copo, eu não te daria uma garrafa, eu não te daria um galão, eu nem te daria uma mangueira, eu daria para você uma fonte. Uma fonte. Ah, meus irmãos, como nós ficamos dependendo da água dos outros. Essa mulher dependia da água dos outros, ela dependia da água dos seus 5 maridos e o 6º que não era marido dela. Ela é uma mulher que ela dependia de algo externo a ela mesma, certo? Às vezes nós somos assim, nós dependemos de emprego, de dinheiro, de família, até mesmo de religião. Mas se nós temos uma fonte que brota de dentro de nós, nós não estamos na dependência de nada que é fora de nós. É o que Jesus fala para ela. E ela, assim, ela tem um olhar humano, natural. E ela fala assim: então me dá dessa água, porque eu não quero, tem que ficar tudo. Olha, que hora que ela foi buscar água? Meio-dia. Meio-dia ela foi buscar água. Ela pensou, sol quente, podia ir de manhã, podia ir de tardezinho. Eu, pelo menos, teria ido de manhã ou de tardezinha, mas ela vai meio-dia, porque ela não era uma mulher bem vista na sociedade dela. E de manhã ou de tarde era a hora que a galera ia. Então ela ia no horário que ninguém ia, porque ela não gostava de ser olhada de maneira atravessada. Ela não gostava, e todo mundo olhava para ela de maneira atravessada. Por isso que quando Jesus dirige a palavra para ela, ela já dá 3 passos para trás. Opa, que esse cara está querendo? Todo mundo olha para mim, me condenando, me discriminando. O que esse cara está querendo? Você não teria feito isso? Você teria se aberto: ah, não, eu nem conheço, eu vou me abrir a esse relacionamento. Não, você teria olhado: epa, o que está acontecendo assim? Porque a mulher samaritana, ela tinha uma situação complicada na sua história. Na nossa sociedade, que é uma sociedade toda liberal, se você tiver uma vizinha que já teve 5 maridos e está morando com um cara que não é marido dela, você vai falar dela. Eu vou falar dela. A gente vai chamar ela de piriguete. A gente vai chamar ela de quê? Nem fala. Só pensa. Nem fala. Só pensa. Seria mais fácil para Jesus evitar o constrangimento de tocar na ferida dela. Mas Jesus não para. Jesus, ele vai e ele conversa, mas ele mexe não para ferir, ele mexe para tratar. É assim que vocês fazem, vocês 4? Vocês 4 pessoas chegam lá com uma ferida e vocês vão e passam lá o... Como é que chama? Bisturi, abre o negócio, tira o pus para fora e trata, né? Vocês fazem isso? A pessoa já está machucada, vocês pegam o bisturi e machucam mais? Faz isso? Lógico que faz. Você não fazia, Ivone, quando você estava na ativa, na enfermagem? A pessoa chegava lá com uma feridona, uma machucada, ia lá e... Crau! Jesus pega essa mulher que está com uma ferida na alma, e Jesus passa o bisturi na ferida da mulher. Jesus expõe toda aquela situação, mas não com o objetivo de constrangê-la, mas com o objetivo de tratar. Na intenção redentora, se a gente tem uma intenção redentora com alguém, não tem espaço para o relacionamento politicamente correto.
Isso não se faz, isso não se fala. Não, você vai mexer com isso. Não, não faça isso. Na intenção redentora, não tem espaço para o relacionamento politicamente correto. Não tem espaço. Porque o relacionamento politicamente correto, ele evita a verdade. Ele toca na conveniência. As palavras convenientes para a situação. Mas as palavras convenientes não são a verdade. E se aquela mulher tinha uma ferida, ela só poderia ser tratada pela verdade, não pela conveniência. 19 a 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Veja, quando Jesus toca na ferida dela, que ela percebe que Jesus é profeta, Jesus está vendo as coisas além, ela levanta uma situação de cunho religioso. Então ela fala assim, vendo que você é profeta, os nossos pais adoram aqui no Monte Gerizim, vocês adoram lá no Monte Sinai, em Jerusalém, qual é o lugar certo? Como é que é? Sabe aquele tipo de questão que a gente começa a conversar com alguém e já entra uma temática religiosa, já entra qual é a doutrina da sua igreja, qual é a prática, o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, diante da exposição da sua situação, a mulher muda de foco para a religião. Mas Jesus, ele responde a ela, mas ele volta. Quando ela fala assim, eu sei que quando vier o Messias, chamado Cristo, Messias é hebraico, né? E Cristo é no grego, mas a ideia é a mesma, é o enviado, o prometido, o libertador enviado e prometido, significa tanto Messias quanto Cristo. Aí ela fala assim, eu sei que quando ele vier, ele nos anunciará. Aí Jesus diz, eu sou Yahvé, em hebraico. Eu sou. Moisés pergunta, qual é o teu nome? Quando eu falar lá para o faraó, para o povo de Israel, lá, qual é o teu nome? Deus fala assim, diga para eles, eu sou, me enviou a voz. Esse eu sou aqui, se lá na beira do poço, antes, você tem um Jesus identificando-se totalmente com a sua humanidade, 100% homem, fome, sede, cansaço, aqui você tem um Jesus plenamente divino, identificando-se totalmente com o Pai. Eu sou, eu que falo contigo. Então, se você tem uma intenção redentora com alguém, você não deve permitir que a sua relação se desvie da pessoa de Jesus. A gente não pode permitir que a relação ela se foque nas questões de cunho religioso, de cunho denominacional, de cunho doutrinário, porque a religião, a denominação, a doutrina, nada disso leva alguém à relação com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Então a gente não pode permitir que no relacionamento redentor a gente se desvie para outras questões que não a pessoa de Cristo.
Mas Paulo, você está dizendo então que as outras questões não têm importância? Não, eu estou dizendo que as outras questões são secundárias. A questão primária é Cristo. A pessoa pode chegar à igreja, ao batismo, à doutrina, mas se ela não chegar a Cristo, se ela não nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3 de João, eu estou pregando no capítulo 4, capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Percebe? Então, na intenção redentora, apresentar Jesus sempre deve ser o alvo do relacionamento. Apresentar Jesus é o alvo, apresentar Jesus é o objetivo, apresentar Jesus é aquilo que a gente busca. Vamos continuar, 27 a 33. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Veja, enquanto Jesus conversava com aquela mulher, os discípulos chegaram, viram Jesus conversando com ela à beira do poço. Não perguntaram para ele por que ele estava falando com ela, o que ele estava conversando. Aquela mulher, quando viu eles chegarem, aquela mulher deixou o seu cântaro, né? E foi até a vila dizer para os homens daquele lugar, as pessoas daquele lugar, sobre Cristo. E aí então os discípulos disseram, mestre, já fomos lá, compramos umas marmitex, estamos aqui, vamos comer, né? E aí Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Acho que Pedro, que era o mais irritadinho, falou assim, tá de brincadeira, né? Eu saio daqui lá nesse solão todo de meio-dia, vou lá comprar coisa, e quando eu chego aqui, o senhor diz para nós que o senhor tem outra coisa para comer? Tá de brincadeira. O texto não diz, mas conhecendo Pedro com o jeitão dele meio, eu acho que Pedro teria pensado esse tipo de coisa, né? Então, Jesus, os discípulos chegam com o almoço para Jesus. Nada errado em preocupar com as questões físicas, preocupar com a sede, preocupar com a fome, preocupar com o cansaço. Nada errado nisso. Nada errado. Mas Jesus, ele diz o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então os discípulos chegaram com o almoço. Jesus diz que o que alimenta ele é fazer a vontade do Pai. Eu quero parar aqui um pouquinho, eu quero olhar bem no teu olho, eu quero dizer uma coisa para você. O que alimenta você, o que mantém você em pé, é a vontade de Deus. Nunca pense que é um pouco mais de dinheiro, que é um pouco mais de saúde, que é um pouco mais de relacionamentos, que é um pouco mais de amor. Nunca pense. Deus fez uma encenação de 40 anos, levando o povo pelo deserto, para que o povo soubesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De modo que Deus alimentou aquele povo com o maná, com a água da rocha. Deus não permitiu que as sandálias se desgastassem e as roupas se desgastassem. Tudo para que eles soubessem, Deuteronômio 8,3 diz, tudo para que eles soubessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabe, o diabo, ele é besta, ele não é não. Besta o diabo não é. Ele sabe das nossas necessidades e ele vem exatamente nas necessidades e a gente justifica as nossas escolhas a partir das nossas necessidades.
Então Satanás vai para Jesus e fala assim, ó, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. 40 dias de jejum. A gente fica de 7 da manhã a meio-dia, e a gente, eu estou com fome, nossa, estou com uma fome, 40 dias de jejum. É lógico que Jesus estava com fome. E aí Satanás, ele vai no ponto, ele fala, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, queridos, na intenção redentora, as nossas necessidades pessoais, ainda que legítimas, não têm primazia sobre a missão divina. As tuas necessidades pessoais, mesmo que legítimas, não são erradas, não são pecaminosas, são legítimas, mas elas não têm primazia sobre a missão divina. E o grande problema nosso é que a gente, às vezes, coloca a missão em segundo lugar, privilegiando o nosso corpo. Aquilo que a gente precisa descansar, não, mas eu estou cansado. Aquilo que a gente precisa comer, estou com fome. Aquilo que a gente precisa beber, estou com muita sede. A gente vai privilegiando, na intenção redentora. A gente não privilegia as necessidades pessoais. A gente não as nega, a gente não as despreza, mas a gente não as privilegia. Continuando, 34, 35. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma realidade além do visível, além do terreno. Quando vocês olham com os olhos da carne, vocês veem o plantio e vocês pensam assim, nossa, daqui a 4 meses vai ser a hora de colher. Qualquer pessoa acostumada com terra, coisa que eu não sou, né? Eu já falei, a primeira vez que eu plantei mandioca nasceu 15 anos depois no Japão. Porque eu plantei em pé com o olho para baixo, assim, né? Nada de aparecer a mandioca. Lá o irmão Zacarias Mandira foi lá em casa. Zacarias Mandira, da nossa velha Jacupiranga, né? Zacarias Mandira. Eu falei, Zacarias, plantei uma mandioca aqui faz um tempo, rapaz, mas não nasce esse negócio. O que será que aconteceu? Aí Zacarias foi lá, cavou, o negócio estava em pé, assim, com o olho para baixo, assim. Ele falou, vai nascer no Japão daqui a umas par de anos. Vai esperando, né? Vai nascer no Japão. Eu não entendo nada de terra. Mas para quem entende de terra, olha e fala assim, olha, daqui a tanto tempo já vai poder colher. Já vai poder colher. Então Jesus diz, olha, vocês olham e vejam com os olhos naturais qual é o tempo certo, né? O tempo que vocês vão colher, mas o Senhor levanta o olhar deles para um olho espiritual e fala assim, mas não olhem para esse fruto, olhem para outro fruto que está branco para a colheita. E a gente vai ver no resto da história qual era essa colheita da mulher e de tantas pessoas que chegaram através dela. Na intenção redentora, a colheita não pode ser postergada, não pode deixar para depois. Há pessoas com as quais você convive e que o Senhor tem trabalhado no coração, e a colheita não pode ficar para depois. Não, um dia eu falo de Jesus para ela, para essa pessoa, né? Um dia, talvez eu chame ela na minha casa para conversar. Um dia, quem sabe, talvez eu dê o meu testemunho. Os campos estão brancos para a colheita. Lembra daquela visão de Paulo, quando o Senhor fala para Paulo, Paulo, fala e não te cales, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Há frutos que estão prontos, e a gente não vê, porque a gente só vê com os olhos da carne.
E a gente precisa pedir, né? Tem aquele hino que eu acho lindo: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor. Né? Diz a letra desse hino maravilhoso, que fala sobre abrir os olhos e ver o campo que estão brancos para a ceifa. Continuando, 36 a 38. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus chama a atenção para a semeadura que traz frutos eternos. Frutos eternos. Isso não se refere só à alma da mulher, que era um fruto. Né? No meu tempo de criança, falava assim da gente colocar estrelinha na nossa coroa, né? Cada pessoa que aceitava Jesus, a gente colocava uma estrelinha na nossa coroa. Aqui, o fruto não é só a mulher. O fruto é a recompensa que você recebe quando você cumpre essa missão que Deus deu para você. E olha, a gente fala assim, né? Céu e inferno. Quem aceitou Jesus vai para o céu, quem não aceitou Jesus vai para o inferno. Então a impressão é assim: eu aceitei Jesus, a minha entrada no céu está garantida, lá vai ser tudo igual. Vai não. A entrada é graça, mas a recompensa é resultado de fidelidade. Então, quando Jesus conversa com os seus discípulos, ele fala assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. O teu engajamento na missão de Deus interfere no teu destino eterno. Não quanto à entrada no céu, essa é mérito, é Cristo só, mas quanto à sua condição na presença do Senhor. Assim como também no inferno. Nem todo mundo no inferno vai ter o tipo de sofrimento igual. Há algumas pessoas que não têm Jesus, não aceitaram Jesus, mas elas não viveram uma vida perniciosa para o seu semelhante, e vão ser castigados com poucos açoites, usando a palavra de Jesus, mas outros serão castigados com muitos açoites. Então, o destino eterno é definido pela pessoa de Cristo. A condição no destino eterno tem a ver com a maneira como você leva a sério o projeto de Deus. É inquietante, né? Porque nós somos pessoas que achamos que a gente precisa se dar bem na terra. Não. Lembra do rico e Lázaro, da mensagem de 2 domingos atrás? Onde é que o Lázaro estava? Onde é que o lazarento estava? No seio de Abraão, lugar de conforto, intimidade. E quando eu imagino, eu penso, eu medito nas coisas do céu, 2, 3 palavras elas me marcam. Oportunidades, porque o céu será um lugar de trabalho. O céu não vai ser todo mundo com anjo, asa batendo o tempo inteiro, louvado seja o Senhor, louvado. Não, o céu vai ser um lugar de trabalho. O céu vai ser um lugar de relacionamentos, intimidade. E o céu vai ser um lugar de autoridade. Porque aqueles que estão com Cristo reinarão com Cristo. Então, maior intimidade, melhores oportunidades e maior autoridade para aqueles que tiveram maior fidelidade nas coisas de Deus. Então, na intenção redentora, a gente deve entesourar para a vida eterna. Não é entesourar para as coisas da terra somente.
E se você tiver que mexer com alguma coisa tua da terra, para possibilitar que uma pessoa chegue até o conhecimento de Deus, você está entesourando muito mais para a vida eterna. Eu não acabei ainda, mas eu sei que você já está incomodado. Eu sei que você já está pensando assim, caramba, eu preciso mudar, a minha vida não pode ser do jeito que é, o Senhor está falando coisa diferente. Vai, apresenta esse seu quebrantamento diante de Deus, fala, Deus, a palavra me incomodou, mas eu não sei o que fazer. Fala com Deus, conversa com Ele, procura Ele, porque é Ele quem vai conduzir, não sou eu. É Ele quem vai conduzir a sua vida e a sua história. 39, 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Veja, Jesus estava de passagem da Judéia para Galiléia. Jesus ficou 2 dias em Samaria. Jesus, ele mudou, ele ajustou a sua agenda para que ele pudesse ouvir aquelas pessoas. As nossas agendas superlotadas são barreira para a nossa missão. Porque toda vez que alguém fala, filho, eu preciso de você, fica 2 dias aqui. Não dá. Não dá. Na mensagem de domingo passado, quando eu falei sobre Jesus e Zaqueu, Jesus está no meio de uma multidão, Jesus para e vai na casa de Zaqueu, somente com Zaqueu. A multidão ficou do lado de fora, Jesus com Zaqueu. E aí eu falei assim, você não deve se preocupar em ter uma multidão de amigos. Você deve preocupar em ter relações profundas, aonde Cristo na sua vida seja percebido. Só Roberto Carlos que dizia, né? Eu quero ter... tá vendo? Os velhos lembram tudinho. Os novos não lembram nada. Mas a Cristina já falou, 1 milhão de amigos. Então assim, o Facebook permite 1 milhão de amigos, né? O Instagram, as redes sociais. Mas a gente deve tomar cuidado para que a nossa agenda ela não esteja lotada de maneira tal que a gente não consiga ter uma intenção, uma relação redentora. Então, na intenção redentora, a agenda é menos importante que os relacionamentos. E aí vai uma crítica para mim, de mim para mim. De mim para mim. E que você também é incluído nessa crítica. A igreja nunca pode ser uma instituição tão superlotada que o crente não consiga ter amigos fora da igreja. Porque a amizade é a chave da evangelização. Amém? Muito bem. Versículos 41 e 42, para terminar. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitas pessoas creram pelo testemunho da mulher. E pelo testemunho da mulher chegaram a Cristo e ouviram Cristo. E quando eles ouviram Cristo, o papel da mulher terminou ali. Já não é pela tua palavra, porque nós mesmos temos visto e ouvido. Já não é pela tua palavra. Na intenção redentora, o objetivo é que você se torne um instrumento o mais rapidamente dispensável possível. Aquela mulher, aquelas pessoas não ficaram grudadas na mulher. Elas ouviram da mulher e elas seguiram. Vai agora uma nova crítica para o mundo religioso, onde as lideranças religiosas, elas se tornam limitadoras das pessoas. Elas não querem que as pessoas vão, elas querem que as pessoas
fiquem. 14 de maio de 2009, estava eu na beira da represa de Avaré, no lado de Itaí, não no lado de Avaré, precisava voltar para casa. Paulinha ia fazer aniversário, e eu queria estar em casa. Levantei de madrugada, estava lá 3 dias para oração. E aí, quando eu cheguei na beira da represa, eu vi que do outro lado da represa tinha uma casa com um refletor aceso. E na prainha daquela casa tinha um jet ski, tinha lancha e o refletor aceso. Na linha do horizonte havia uma linha prata, anunciando que a qualquer momento amanheceria. E o refletor aceso. Fiquei ali. A linha prata ficou amarela. E o refletor aceso. De repente, naquela linha amarela, apareceu o começo de um capacete amarelo. O sol começava a mostrar um pouquinho da sua presença. Mas aqui, ainda escuro, o refletor aceso. E aquela bola amarela foi subindo no horizonte, subindo. Daqui a pouco aquela bola amarela estava inteira. O sol nasceu. E o refletor aceso. Mas já não fazia a mínima diferença se ele estivesse aceso ou apagado. E o Espírito falou no meu coração: Paulo, você é como refletor. Quando o sol da justiça nasce na vida de alguém, você é dispensável. A minha reação naquela madrugada foi uma reação dupla. Por um lado, Deus me humilhou, legal. Deus falou assim: ô, meu amigo, não pense que você é grande coisa não. Quando o sol da justiça nasce, se você estiver vivo, estiver morto, estiver na igreja, estiver fora. Então aquilo me humilhou. Mas por outro lado, aquilo me consolou. Porque foi assim: meu filho, faz a tua obra, seja o teu refletor, ilumina o que tem que iluminar, e deixa que a sol da justiça faça a obra completa. E esses homens, eles viram, por causa do refletor que era aquela mulher, mas quando eles chegaram até Cristo, o sol da justiça, eles já não dependiam mais do refletor. Disseram assim: pode apagar, filha, pode apagar o teu refletor. Nós agora já sabemos e já conhecemos que ele é o Cristo. Então, na intenção redentora, a gente deve ter a intenção de diminuir para Cristo crescer. Não é uma intenção de alcançar seguidores, manter os seguidores. Olha, não deixe de curtir, não deixe de colocar a sua mensagem, não deixe de se inscrever no canal. Não é o objetivo. O objetivo daquele que tem uma intenção redentora conduz até Cristo e permite que a pessoa depois caminhe com Cristo. Irmãos, seguir a Jesus é fazer uma constante escolha de rejeitar o conforto, de focar em si, para buscar o focar no outro, mesmo que isso cause desconforto. Repetindo, seguir a Jesus é fazer a constante escolha de rejeitar o conforto para si, para focar no outro. Mesmo que você precise buscar o desconforto, atravessar por Samaria, conversar com a mulher samaritana, ficar com fome, sede e cansaço, mesmo que você tenha que fazer essa opção. Essa opção. E isso é estar participando na chamada missão redentora. Lembre do caminho do nosso mestre. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas
esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana. Na forma humana, ele tomou a posição de servo. E na posição de servo, ele chegou até a morte, e morte de cruz. Acabou o texto? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou, e Deus o exaltou. Aplica, amado Deus, Pai querido, aplica